lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Mônica Francisco, ex-deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro, cientista social e pesquisadora no dicionário Marielle Franco, ativista e militante de direitos humanos, ativista do movimento de favelas já há quase 3 décadas. E a aula de hoje ela é muito importante para a gente pensar o papel da favela, o quanto a favela é fundamental para se pensar política pública, para se pensar organização política no Brasil. Eu quero começar, pensando um pouco nesse tema da importância das favelas construírem candidaturas para as eleições de 2024. Isso é fundamental, mas eu quero voltar um pouquinho, primeiro, para pensar o conceito de favela, né? Acho que, ao longo dos anos, a favela se constituiu como um elemento muito singular e muito importante na organização das cidades. Falando a partir do Rio de Janeiro, pensando num Brasil que hoje tem cerca de mais de 17 milhões de pessoas vivendo em favela, nós temos na população brasileira, majoritariamente, composta por mulheres, o que também nas favelas, loteamentos, assentamentos, bairros populares, as famosas periferias, um dado muito importante que é de uma maioria de mulheres. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, segundo a Fiocruz, nós temos mais de 50% dos lares chefiados por mulheres. Isso nas favelas não é diferente. Então, a favela é um universo muito importante para pensar a sociedade, olhando desde o mito de fundação, de construção do imaginário de favelas, e eu quero sugerir que você, companheira que está assistindo a gente, possa, em alguma medida, pesquisar e acessar o livro do professor Andrelino Campos, foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, geógrafo, professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Andrelino Campos vai falar sobre o mito de fundação das favelas, e ele fala que as favelas se constituíram a partir de um olhar extremamente estigmatizante, preconceituoso, como um espaço altamente criminalizado. E ele fala sobre a criminalização de quem vive nas favelas. Por que é importante a gente pensar isso? Porque quando a gente chega em 2023, e tem hoje o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pensando o conceito de favelas, se você não sabe, ou de repente ouviu falar, mas não se atentou tanto, o conceito de favelas para o IBGE é de aglomerados subnormais. Então, é importante a gente olhar a partir dessa lógica de estigmatização das favelas, de criminalização dos espaços favelados. Andrelino Campos, o título do livro dele é Do Quilombo às Favelas, a produção do espaço criminalizado. Ou seja, a organização das favelas, dos nossos quilombos urbanos, dos nossos quilombos modernos,
ela é um espaço importante, é um espaço fundamental para se pensar a lógica da construção da política no Brasil. Então, não é menor, não é desimportante, muito pelo contrário, pensar as eleições proporcionais para as câmaras no próximo ano, olhando para a favela, pensando no quanto a favela precisa incidir na discussão, na produção e na construção de figuras que ocupem o espaço do poder. Porque o estigma da favela, a criminalização da favela, ela se dá a partir do poder, né? Seja na organização das cidades, a partir da lógica, né, imposta pela arquitetura e pelo urbanismo. A lógica urbana era e ainda continua sendo, e ela vem sendo discutida, inclusive por atores e atrizes, né, favelados e faveladas, que vêm se incidindo nos debates, chegaram à universidade, fruto da política de cotas dos governos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e que conseguiram, a partir da sua lógica, do seu lugar de existência, de produção de vida, produzir conhecimento a partir das suas experiências de vida, de um espaço altamente criminalizado, estigmatizado, de um espaço, né, onde, historicamente, nos mais de 100 anos da existência das favelas, e eu falo, né, repito, falo muito a partir da experiência vivida e da experiência das favelas aqui no Rio de Janeiro, de uma lógica onde a favela vai se constituir como um lugar de alternativa, de autoconstrução, a uma ausência histórica de uma política pública de habitação. A favela começa a ser vista como um problema pelos sanitaristas, né, e passa por um processo de perseguição, a um processo higienista, que vinha na esteira da lógica racista. A gente não pode descolar o racismo estrutural decorrente da própria formação da sociedade brasileira, dos mais de 3 séculos de escravização do povo negro sequestrado em África e o que produziu no Brasil. Então, por força de lei, nós tivemos a Lei de Terras de 1850, por exemplo, o que dificultou, né, proibiu, por força de lei, que a população ex-escravizada e que no 14 de maio passa a ser uma população liberta, mas com uma abolição inconclusa, porque não se dá, por exemplo, processos de reparação. E o processo de reparação mais básico, que é o da habitação, que é a possibilidade do habitar com tudo que ele agrega, vai se dar de maneira extremamente perversa, né? A despeito do que eu falei, né, do mito de fundação, do início, da gênese, da criação das favelas, né, referenciando aqui nessa aula Andrelino Campos, né, o professor Andrelino Campos, de que a favela nasce, né, do lugar da autoconstrução, da alternativa à ausência de uma política de habitação estabelecida em 1850, né? Portanto, né, quase 3 décadas antes, né, quase 4 décadas antes de se estabelecer, de fato, a libertação, o fim da escravidão no Brasil. Então, a favela ela nasce nesse contexto, num contexto altamente estigmatizado, de um processo de ausência completa de uma política pública de habitação e que vai ser um espaço altamente estigmatizado pela lógica higienista, ou seja, para limpar a cidade é preciso jogar uma população específica, majoritariamente de pessoas negras e mestiças, não brancas, para espaços longe da cidade, que vinha passando por uma série de processos de urbanização, de limpeza
limpeza, de higienização, ou seja, estigmatiza-se, cria uma marca para aquele espaço e para as pessoas que vivem nele. É um espaço, né, da ausência de organização, da libertinagem, da criminalidade e da indolência, ou seja, quem mora ali é preguiçoso, só quer saber de festa, nada diferente do que a gente percebe hoje. Bom, isso dá para a gente uma ideia da importância, hoje, de se discutir nos territórios, né, categorizados como territórios favelizados, de favelas, como territórios periféricos, ou seja, periféricos ou porque estão nas periferias urbanas, objetivamente, ou porque estão na periferia das políticas, estão à margem das políticas efetivas. Então, a importância que se discuta nesses territórios que são muito específicos, têm uma sociabilidade específica. O que é isso, né? As relações que se dão nesses espaços são relações muito específicas, porque é um espaço onde se constituiu uma solidariedade muito própria. E um dos pontos, né, que eu trago, para além de pensar esse mito de fundação da favela e do conceito de favela, né, que desde a década de 1950 se estabelece como aglomerado subnormal, alvo de várias políticas de remoção, porque até o ano de 1992, né, pós-redemocratização do Brasil, até 1992, as favelas elas eram um lugar da constante insegurança, porque havia sempre ali o medo da remoção. E a gente vai olhar até meados da década de 90, aqui no estado do Rio de Janeiro, 94 marca, né, o processo construído anteriormente pelos movimentos comunitários, pelos movimentos de organização comunitária a partir dos favelados e faveladas, uma política pública de urbanização de favelas. Programas de urbanização de favelas passam a organizar as estruturas, a construir equipamentos públicos e organizar a urbanidade, né, a infraestrutura nesses espaços. Então, esse espaço sempre foi um espaço de muita insegurança, sempre visto com muita desconfiança, estigma, como lugar dos pobres, dos perigosos, das famosas classes perigosas que o sociólogo Luiz Antônio Machado menciona na sua produção, né? São as classes subalternas, as classes perigosas, né, que antes eram vistas ali muito na organização dos operários. As populações faveladas passam a receber também esse selo de classes perigosas, que precisam, de alguma forma, ser contidas. É importante que a gente tenha, inicialmente, essa leitura e esse entendimento da favela que nasce de uma alternativa à ausência de política pública de habitação, que nasce de um processo de autoconstrução, sem nenhuma política pública, sem energia, sem água, sem saneamento, sem saúde, sem equipamentos de educação, sem creches, e que, a partir da organização comunitária, da luta dos favelados, ela vai se constituindo. É um mutirão para estabelecer, né, a chegada de água de alguma forma, é a tentativa de garantir, de alguma forma, que a produção de vida nesse espaço
ela garanta um mínimo de dignidade e cidadania a partir da organização local territorial. Então, o conceito de favela como aglomerado subnormal vem sendo discutido, inclusive, por uma equipe específica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já aconteceram uma série de seminários para reformular, e essas discussões feitas com instituições e organizações de favelas, né? Para pensar, para mudar essa conceituação de aglomerados subnormais. Como eu disse, hoje esse espaço é um espaço de muita potência. E a gente precisa falar que uma população no Brasil de mais de 17 milhões de pessoas, esse é o dado para 2023 do último censo do IBGE. Somos hoje no Brasil mais de 17 milhões, quase 18 milhões de pessoas vivendo em favelas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na nossa capital, somos quase 2 milhões de pessoas vivendo em favelas. No Brasil, são mais de 5 milhões de domicílios em favelas. Pensando a lógica de que a maioria desses domicílios é chefiado por mulheres, a importância da discussão com as mulheres de favela, e eu trouxe para a nossa aula uma indicação importante, livro organizado pela assistente social, professora do Serviço Social da PUC Rio, Rogéria Nunes, o livro Mulheres de Favela, que é um compilado de uma série de produções feitas por mulheres de favela, que vêm atuando, que estão na academia, que estão produzindo conhecimento a partir do seu local e da sua experiência de vida, sendo nós mulheres, e principalmente mulheres negras e não brancas, que vivem em favelas, loteamentos, assentamentos urbanos, hoje, em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A favela é um lugar que pulsa, mas a gente precisa falar de algumas questões importantes e do porquê ser tão fundamental que a favela tenha representação nos parlamentos do Brasil. É preciso que esse espaço, que a partir da lógica do poder, que no Brasil, né, se constituiu como uma lógica cis-heteronormativa, com homens brancos, ricos, né, pertencente às elites econômicas do país. As elites desse país produziram um olhar e efetivamente produziram uma legislação, e principalmente a legislação urbana, nos seus diversos planos diretores, que ainda deixa e faz com que a favela esteja num lugar que Milton Santos, geógrafo, um dos maiores do nosso país, afirma ser uma espécie de cidadania mutilada. Há uma escassez de cidadania. Itamar Silva, jornalista, né, coordenador do Grupo Eco do Morro Santa Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, afirma que as políticas públicas para as favelas, elas são descontinuadas, escassas e extremamente precárias. E na primeira aula a gente falou muito sobre a importância e a centralidade da ocupação da favela, dos espaços de protagonismo e de poder. Falamos muito sobre as eleições de 2024, a importância e a centralidade da favela e dos seus atores e atrizes ocuparem esse espaço. Falei um pouco da minha experiência como mulher oriunda de favelas, mulher negra, ocupando o espaço da política e o quanto isso impacta na produção legislativa, por exemplo, né? E a gente precisa avançar muito. Falei um pouco sobre a organização do espaço favelado a partir da lógica do Estado. O Estado, por força de lei, ainda
né, um período, ainda que no período da monarquia, em 1850, vai organizar, quase 4 décadas antes, uma forma de coibir, de impedir que a população que seria liberta futuramente acessasse de maneira adequada e cidadã, por exemplo, a política de habitação com a instituição da Lei de Terras. No segundo reinado, o Brasil tomou uma medida que seria determinante para a sua histórica concentração fundiária. Em 18 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei de Terras, por meio da qual o país optou oficialmente por ter a zona rural dividida em latifúndios e não em pequenas propriedades. A consequência disso é que, com a regularização das escrituras das grandes propriedades e as dificuldades impostas aos pequenos produtores, pois eram muito caras, a posição dos latifundiários foi vitoriosa, reafirmando seu poder num Brasil majoritariamente rural. E eu uso esse exemplo, né, da Lei de Terras de 1850 para fazer com que a gente pense um pouco, a gente que está aqui discutindo essa aula e assistindo vocês aí, que a gente pense um pouco que a produção desse espaço ela é uma produção orientada pela lógica do Estado, por força de lei. Então, a participação de favelados e faveladas nos espaços de poder, protagonizando o poder, podendo, através da sua experiência de vida, da sua experiência de produção de vida nesses espaços, orientar a produção legislativa, organizar a lógica do Estado e pressionar para que esse espaço, que é um espaço extremamente violado, mas é um espaço de muita potência, de muita criatividade, que vai ressignificando todos os dias a sua existência, que é uma existência pautada pela violação sistemática, efetiva. A favela é violada cotidianamente. São diversas camadas de violência que atravessam o espaço da favela. Então, a gente falou dessa lógica, né, que orienta o imaginário da população brasileira, da favela como lugar violento. Autoridades de Estado que vocalizam, que falam que esse lugar é um lugar de violência, de uma sexualidade desenfreada, né, de moradia de pessoas perigosas. Falei sobre a instituição desse espaço como lugar, né, das classes perigosas, e é importante que a gente olhe para as eleições de 2024, mas não só para as eleições de 2024, que são uma disputa pelo direito à cidade. É importante que a gente diga isso. A favela deixou de temer, em alguma medida, né, a remoção iminente, a partir do processo de redemocratização e da luta do movimento comunitário, do movimento favelado, dos moradores e moradoras de favela pela permanência nos seus territórios, na luta com os mutirões comunitários para garantir uma política pública de urbanização, mas ainda existe uma grande contradição. Ao mesmo tempo em que a favela é consumida pela sociedade, né, a sua música, a sua cultura, o seu jeito de vestir, enquanto há um fetiche, ou seja, um desejo do que é da favela, sem que haja realmente um reconhecimento daquele espaço como um espaço potente, vibrante, criativo, que se consolidou como um espaço de autoconstrução, que aquele espaço tenha dignidade, que se configure como um espaço em que haja, de fato, cidadania plena. Né? Há ainda, e eu fiz referência a Milton Santos, uma existência a partir de uma cidadania mutilada,
né? O Milton Santos ele diz que as camadas médias, de alguma forma, elas aqui no Brasil, né, e Gessé Souza também fala isso, as camadas médias elas se distanciaram, a classe média se distanciou da classe trabalhadora, e ela também é classe trabalhadora, mas ela não se reconhece como classe trabalhadora. Ela se distanciou, ela olha para as elites, ela de alguma forma consegue pagar por alguns serviços, então ela não se interessa, em sua maioria, em organizar e estar junto na luta para garantir uma cidadania plena para as camadas populares ou para classes subalternas, como afirma Luiz Antônio Machado, sociólogo, favelólogo, estudioso de favelas desde a década de 60. Ou seja, a gente tem no século XXI, uma favela potente que está produzindo plano, por exemplo, como o Complexo do Alemão, que está produzindo um plano de desenvolvimento para o Alemão, como várias favelas que produziram, quero mostrar aqui para vocês, né, um plano para as favelas, de favela como oportunidade, um plano de desenvolvimento para as favelas, para a sua inclusão social, e econômica, ou seja, há uma pujança econômica, quantas lojas, a economia da favela ela é pulsante, ela circula, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro um processo de criminalização, por exemplo, dos bailes. Quando a gente olha a organização de um baile, é desde a loja em que a menina, o rapaz, compra a roupa, movimenta a economia de toda a cidade, é o deslocamento no transporte público, né? Nos táxis, vai movimentar a economia. Então, esse espaço precisa ser olhado como um espaço de produção de potência, de uma cultura própria, de uma organização muito específica, de uma sociedade muito singular. Então, pensar a favela ocupando os parlamentos, ocupando o espaço de poder, discutindo a execução, a produção e a execução das políticas públicas com centralidade, precisa ser rotina. E é importante que a gente, enquanto mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e você, mulher organizada do movimento social, esteja aqui assistindo essa aula, vivenciando esse momento importante, porque, como eu falei na primeira aula, se você não assistiu, vai lá, assiste, somos hoje 17 milhões de pessoas vivendo em favelas e periferias no Brasil. E, com certeza, olhando para a população brasileira, que mais da metade dela, mais de 50% é de mulheres, com certeza, desses 17 milhões, mais de 50% é de mulheres vivendo nos mais de 5 milhões de domicílios favelados no Brasil, favelados e periféricos, chefiando os lares, organizando as famílias, organizando os territórios. Então, pensar numa favela, né, que no século XXI vive uma contradição extrema, como espaço ainda altamente criminalizado, alvo de violação extrema do Estado, quando a política de segurança pública criminaliza, mata, né? Quando a gente olha, por exemplo, a mortalidade da juventude negra, que vive majoritariamente em favelas, e um Brasil que está ficando cada vez mais feminino e idoso, a gente olha o quanto, né, essas vidas elas são facilmente descartadas. Então, produzir uma favela onde se dê dignidade, possibilidade de existência e cidadania plena, onde o direito de ir e vir, né, eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, onde, né, a gente não ande no campo minado, né? E Pamela, desculpa, Paloma, que eu vou falar da Pamela também, a Paloma Menezes, né, que é coordenadora do dicionário Marielle Franco e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, socióloga, ela fala que os favelados eles vão viver, a partir da sua pesquisa feita no Santa Marta, primeira favela a receber as unidades de polícia pacificadora aqui no Rio de Janeiro, vivem entre o fogo cruzado e o campo minado, e vão ressignificando isso. Então, século XXI é para nós o momento necessário e o momento e o contexto necessário. É o século de mudança. Precisa ser o século de mudança.
desse paradigma onde a favela é o lugar da criminalidade, o lugar da violência, o lugar da escassez, da precariedade, da ausência efetiva de políticas públicas que não sejam escassas e descontinuadas, onde o habitar, onde o morar seja digno de fato. Então, quando a gente olha, por exemplo, as favelas que ainda não têm CEP, não recebem uma correspondência de forma adequada, que existe ainda como um lugar, né, alvo do racismo ambiental, com esgoto a céu aberto, com surtos de doença de veiculação hídrica como hepatite, com pessoas que ainda, né, convivem com a tuberculose, né, de forma muito elevada, tendo, né, um sistema de saúde extremamente eficaz e na sua atenção básica, mas que ainda precisa ser melhor nesses espaços. A gente vive numa contradição, como diz Rafael Soares, professor do Serviço Social da PUC Rio de Janeiro, Rafael Soares Gonçalves, num atraso e progresso. A gente vai vivendo essa dualidade, atraso e progresso. A favela avança, constrói planos, se insere, inclusive, nos espaços, né, de maneira muito tímida ainda. Em alguns espaços, falei da minha própria experiência e de outros favelados e faveladas que ocupam espaços de discussão, como o IBGE, para discutir, né, a conceituação de favela, deixando de ser aglomerado subnormal. Você convive com o processo de atraso e progresso. Convive com racismo ambiental, esgoto a céu aberto, assoreamento dos rios, né? Você convive com ausência de equipamentos muito importantes, como de ensino médio, equipamentos de educação. Ou seja, é preciso que tenhamos o conhecimento das realidades da favela, desse espaço, desse universo. Mike Davis disse que nós teríamos, ao final do século XX, uma explosão na existência de favelas. E a gente vê aumentar a cada dia. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, somos 2 milhões de pessoas vivendo em favelas. Então, é preciso que esse contingente populacional que aumenta, que cresce, tenha representatividade, seja de fato representado nos espaços de poder e tenha lugar de fala, né? Possa falar, ser ouvido e ser praticamente protagonista na produção de soluções. Então, conhecendo as realidades, a especificidade, a favela é um espaço muito específico, muito singular, pela sua própria produção e história. Aqui no Rio de Janeiro, a favela está muito imbricada, muito ligada a outros espaços, se mistura, né? se agrega, se integra. Então, pensar uma cidade, o direito à cidade, olhando a partir da favela é importante, olhando a partir das periferias, da sua cultura. A Adriana Facina, professora da Faculdade de Educação e de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, produziu uma pesquisa importante sobre a cultura em Acari, favela da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Então, há uma força, né? Pamela Passos, que eu falei anteriormente, vai olhar, por exemplo, o movimento das lan houses, do acesso à tecnologia, que hoje avançou muito, né? Uma comunicação que deixa de ser cada vez menos alternativa, né? A comunicação feita nas favelas, os jornais,
as TVs comunitárias, as rádios comunitárias são cada vez menos alternativas e são cada vez mais essenciais no cotidiano das favelas e no diálogo com toda a cidade. Então, não há mais ambiente para que a favela não esteja protagonizando não só, né, a discussão, o pensamento, mas a produção legislativa e a execução das políticas inerentes a esse espaço. Nós dissemos, há alguns anos atrás, isso virou uma lógica para pensar a favela e a cidade, que a favela é a cidade. Olhando o contexto do Rio de Janeiro, a favela é cidade. E olhando no contexto mais ampliado, a favela é consumida pelo Brasil. A sua moda, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua linguagem muito própria, muito específica. Figuras que saíram da favela e foram para o mundo expressam a grandeza e a força, a potência desse espaço. Então, olhar, né, a partir da produção, né, acadêmica, olhar a produção dos favelados e faveladas. Rafael Soares disse o seguinte: as favelas passaram, durante muito tempo, de um problema coletivo para um perigo imediato. Olá, meu nome é Paula Lopes, eu sou advogada feminista especializada no atendimento e na proteção de mulheres vítimas de violência. Sou de Alagoas, de Maceió, e aqui eu lidero uma ONG chamada Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, que é um espaço de empoderamento e de defesa de direitos de mulheres e meninas aqui no estado de Alagoas. Hoje a gente vai ter a oportunidade de dialogar sobre esses serviços de proteção à mulher, sobretudo das mulheres que estão localizadas nas periferias das cidades. E aí eu vou passar para vocês um slide que a gente vai poder dialogar sobre essa questão. Bom, esse é o emblema, né, do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, uma entidade construída de mulheres para mulheres aqui no estado de Alagoas. O nosso símbolo, a gente tentou, né, desenhar a Dandara dos Palmares, que é uma das nossas heroínas aqui, de resistência negra quilombola aqui no estado de Alagoas. A nossa história, ela começa para além do que a gente ousa defender, né? A gente sempre fala de serviços de proteção às mulheres e de violência contra a mulher, mas muitas vezes a gente esquece da mulher que está localizada na periferia. Esse é o início da nossa sede, onde vocês estão vendo. É uma casa bem simples, é uma casa de vila, onde a gente conseguiu localizar esse serviço num espaço em que a gente chamava de Olho do Furacão. É uma rua sem saída, onde a gente tinha que passar por diversos becos, né, para poder chegar, mas que estava inserida justamente onde as mulheres não tinham voz nem vez. E aí, com essa portinha, com essas paredes, nessa rua sem saída, localizada na periferia, distante dos serviços, mas muito perto das mulheres que precisavam, foi onde a gente iniciou esse trabalho. E a gente começou ele em 2018. Em 2016, eu montei o primeiro escritório de advocacia feminista aqui em Maceió, e em 2018, a gente resolveu transformar esse escritório jurídico num projeto social em que a gente faria a defesa dessas mulheres que não tinham voz, com apoio, né, de editais e outros fomentos para que a gente pudesse alavancar, né, a luta dessas mulheres, tendo em vista que o estado de Alagoas, assim como outros estados, tem muitos problemas sociais e econômicos, sobretudo para as mulheres.
Hoje a gente está localizado em um outro bairro, mas também na periferia, numa região em que tem 6 vezes mais boletins de ocorrência do que as demais. É a região em que mais se comete violência contra a mulher, em que tem mais feminicídios, e é a região também em que está mais distante dos serviços de atendimento à mulher. Se a gente for analisar o contexto da violência, a gente precisa compreender que inicialmente a violência ela não começa com o feminicídio, que é a forma de violência mais explícita que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê nos noticiários, na internet. Essa não é a primeira forma de violência. A primeira forma de violência é o silenciamento. Eu trouxe um trecho do livro da Michelle Perrault, chamado Minha História das Mulheres, em que ela vai falar ali embaixo. Nesse contexto profundo, é claro que as mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento no qual se anula a massa da humanidade. E aí, desse silêncio, né, que a gente aprende, é um silêncio que é um aprendizado, historicamente, de meninas e mulheres, para que a gente possa guardar os nossos segredos, que a gente não possa dizer o que é que a gente sente, né? O principal instrumento desse silêncio na nossa juventude é o nosso diário, onde a gente escreve nossas histórias e tranca 7 chaves para que ninguém tenha acesso. Lá está o que a gente pensa, lá está o que a gente sente, lá está o que aconteceu conosco, mas a gente não pode compartilhar. E aí vem Conceição Evaristo, que é uma grande escritora, né, brasileira, que veio da periferia, que é uma pessoa negra, né, e que vai falar justamente da dificuldade que é falar, mas da necessidade. E ela fala assim: a nossa fala estilhaça o silêncio. Não é fácil romper o silêncio, mas ele é necessário. E nem sempre romper o silêncio virá de forma pacífica. Geralmente ele vai justamente balançar, né, bagunçar e mudar a realidade que vivemos. Quando a gente pensa no contexto de acesso, a gente precisa discutir todos esses direitos básicos. O primeiro deles é o direito à educação, né? Segundo a Unesco, no Atlas de Desigualdade, 16 milhões de meninas entre 6 e 11 anos no mundo nunca irão à escola, né? Se a gente for trazer isso para a realidade brasileira das mulheres periféricas, aquela frasezinha lá embaixo vai dizer: no Brasil, entre as garotas de 15 a 17 anos com pelo menos um filho, 70% dessas estão fora da escola. Estão fora da escola porque os cuidados com a criança ainda são, na maioria das vezes, das mulheres, né? Das meninas. E aí essa menina que para de estudar, ela tem menos chance de ascender profissionalmente. Então, com menos chance de ascender profissionalmente, ela tem menos chance de ter uma casa própria, de dar melhores condições aos seus filhos, e aí isso faz com que ela permaneça na periferia onde ela nasceu. E aí eu trago também o que determina esse padrão, né? Então, como as mamães, né, as vovós e as mamães aprenderam a determinar como seria esse comportamento, né? Então, no Jornal das Moças, que era uma revista aí dos anos 50 para 60, ela trazia: é fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. Depois, não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. E depois, sempre que o homem sair com os amigos e voltar à tarde da noite, espere o linda, cheirosa e dócil. Então, essas revistas, né? Jornal das Moças, na minha época, Capricho, Carícia, e hoje o Instagram, são instrumentos, né, que fazem com que as meninas, elas tenham um determinado padrão de comportamento, né? Ela dita esse comportamento, ela estimula, né, orienta, e as nossas mulheres, meninas e mulheres foram orientadas nesse sentido, por isso que hoje a gente colhe fruto, né, desse determinado comportamento que foi imposto a nós. E aí, quando a gente fala sobre o trabalho doméstico, ele também é ensinado, principalmente às nossas meninas, né? Se a gente for ver essa pesquisa da Plan Internacional de 2014, mas também atualmente, né, não mudou tanta coisa, já vi a segunda, mas não mudou tanta coisa. Quem faz mais as tarefas domésticas, como arrumar a casa, lavar a louça, limpar a casa, né, são as meninas. Mas quando a gente pensa numa questão determinante, que é sair para trabalhar mais cedo, e da importância do trabalho para
a vida, a gente coloca mais os meninos, né? Como se a independência financeira fosse algo muito determinante para eles e não tão determinante para as nossas meninas. Na verdade, as meninas que saem para trabalhar mais cedo, geralmente, são para trabalhos domésticos. E aí, nesse contexto, né, essa orientação, ela não vem do nada, ela vem desde que a gente está na barriga da nossa mãe, passando pela nossa infância e até os nossos dias atuais. Então, quando a gente está na barriga da nossa mãe vai dizer, se tiver com a barriguinha, né, e chutar, e for menino, geralmente vão dizer que vai ser jogador de futebol. Se tiver grávida e for menino e chutar, não vai dizer que a menina vai ser jogadora de futebol. Mesmo a gente tendo a Marta, né, como a nossa maior referência do futebol feminino no mundo, e ela é brasileira, e ela é sucesso na profissão, é uma referência conhecidíssima, então é rica, então ela tem todos os pré-requisitos que a gente poderia dizer que seria uma referência positiva para as meninas. Mas a gente não diz, porque a gente é preconceituoso e discriminatório, né? E aí, nesse contexto, as meninas e os meninos com brinquedos que são determinantes do que vai ser esse trabalho no futuro. As meninas sempre com brinquedos relacionados à questão doméstica, como cozinhar, limpar, então vassourinhas, pazinhas, fogãozinho, panelinhas, né? Pia com pratinhos, então as brincadeiras sempre num contexto doméstico. E aí, lá na frente, a gente dá também uma boneca, que é para ela aprender a ser maternal. E aos meninos a gente dá os brinquedos que são para fora de casa, né? Para o contexto de sociabilidade. Então, a bola, ele vai jogar, vai brincar fora com os colegas, ter relações, né? Amizades, vai aprender a brigar, vai aprender a fazer as pazes, a se socializar, né? E também brinquedos que remetem a profissões e ao externo, como carros, aviões, kits de medicina, brinquedos que estimulam a lógica. Então, isso também são questões determinantes do que vai ser lá na frente, determinado, na nossa vida. E aí, esses seriam os brinquedos ideais, em que a gente misturasse essas brincadeiras e compreendesse que os trabalhos domésticos tornam as pessoas funcionais, independente de sexo, né? Então, o meu menino, ele pode aprender dentro de casa que ele pode limpar, né? Que ele sujou, ele tem que limpar, que ele desarrumou, ele pode arrumar, né? Ele vai contribuir de alguma forma para a família. E a minha menina também precisa compreender que se ela quiser ser uma arquiteta, uma engenheira, né? Ter alguma profissão relacionada à tecnologia e outros fins, ela também pode. Então, isso é uma questão também de educação do que a gente aprende. Para as mulheres da periferia, elas são podadas de todos esses sonhos, né? Elas são colocadas, né, ensinadas a repetir o trabalho doméstico e são podadas de qualquer outro sonho que tenha algum custo ou que faça ela sair daquela caixinha. Quando a gente pensa no contexto de voto, também é importante enfatizar que as mulheres só tiveram esse direito tardiamente e que hoje em dia, né, que aí a gente tem um dado de 2022 ali embaixo, 53% do eleitorado, né, não vota, né, em mulheres. Apesar de ser 53% do eleitorado, a gente não vota ainda em mulheres, a gente não elege tantas mulheres, né? A gente não reconhece as mulheres como alguém que pode estar no espaço de poder, né? A gente vê o espaço de poder como algo masculino. E aí a gente precisa ponderar duas questões dessa questão do direito ao voto. Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar, e Luísa Alzira Soriano, a primeira mulher a ser eleita. Mas tem também, e aí as primeiras mulheres a serem eleitas eram nesse contexto, né, de isolamento, era algo risível, elas não podiam defender certas pautas porque elas não eram levadas em consideração. E aí a gente precisa também entender que nesse contexto, Antônia de Barros, como a primeira mulher negra, né, a ter um cargo também eletivo, é algo também totalmente fora da caixa, porque as mulheres negras elas têm que lutar duas vezes mais para ter
acesso aos espaços de poder. E também precisam ser reconhecidas por isso. Quando a gente pensa no direito à nossa liberdade, né, a gente precisa também discutir o divórcio, porque até 1977 as mulheres não podiam se divorciar, né? E aí, Aretusa Figueiredo Henrique Silva de Aguiar foi a primeira mulher a divorciar-se no Brasil. Nesse contexto, a gente precisa entender que as leis não nos favoreciam. As leis não nos favoreciam, pelo contrário, né? As leis falavam sobre questões muito morais, como, por exemplo, o defloramento da mulher ignorado pelo marido, a mulher que casasse e o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ela era devolvida à família. Reconhecia o homem, o marido, né, o homem casado, como chefe da sociedade conjugal, cabendo a ele, né, administrar os bens da esposa. Então, a mulher não tinha poder sobre essas questões. E lá embaixo a gente vê também que é absurdo, né, o direito de autorizar a profissão da mulher e também a sua residência fora do teto conjugal. Isso dava margem a duas situações. Primeiro, que as mulheres não trabalhavam, não era porque elas não queriam, mas sim porque elas precisavam de uma autorização. E depois, que a mulher que ela ousava, né, separar desse marido, que não tinha divórcio na época, ela não podia sequer alugar uma casa para morar com seus filhos. Então, ela perdia tudo, perdia a guarda dos filhos, perdia o teto para morar, não podia trabalhar. Então, ela era aprisionada pela própria lei. Mas muita coisa mudou, né? Enquanto o Código de 17 considerava a mulher casada do ponto de vista incapaz do ponto de vista civil, comparando ela aos silvícolas, que são aqueles índios, né, que não vivem em isolamento, a gente também precisa entender que a Constituição de 88 ela mudou bastante coisa, né? E que em 2013 o Código Civil deixou de mencionar o defloramento da mulher como algo que permitisse o pai deserdar a filha, mas tardiamente, somente em 2003. E em 2005 mudou também algumas questões do Código Penal, né, não permitindo mais a extinção da punibilidade dos crimes contra os costumes, ou seja, aquelas mulheres que eram vítimas de violência sexual, como, por exemplo, o estupro, e vinham a se casar lá na frente, os estupradores eram perdoados do seu crime. Hoje não tem mais essa relação. É um absurdo, mas era o que acontecia. Então, entendendo esse contexto, a gente vai ler também um pouco do que diz Safiotti, né? Então, ela vai fazer algumas ponderações, né, sobre essa questão do mito feminino em que a sociedade de classe nos coloca. Primeiro, da questão de restringir o mínimo possível a interferência do sistema de parentesco do sistema ocupacional. Ou seja, de permitir a ligação do sistema apenas através do chefe da família. Então, naquela lei antiga, né, era muito bem estabelecido que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Mas isso não era à toa, né? Isso é de uma forma que faz com que a mulher ela não tenha acesso a documentos, contas, ela não sabe quantos bens tem a família, né? Ela não sabe com quem resolver ou onde resolver. A gente acha que isso é uma questão do passado, mas atualmente ainda tem muito essa questão. Tem homens que não permitem, né, com que as mulheres elas tenham domínio sobre essas questões. Segundo, mistificar a mulher em seu papel de esposa e de mãe, como se isso fosse o mais importante, como se isso fosse o único objetivo das mulheres, né? Então, quando eu imponho somente esse papel às mulheres, né, não porque elas querem, mas porque é algo que a religião impõe, né, ou que as famílias impõem, e coloco isso como algo que o que ela precisa realizar para ser feliz, né, como o ápice da felicidade, eu também coloco nessas mulheres, né, uma forma de dizer que a felicidade plena ela só está colocada nesse sentido. Por hoje é isso. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. O TV Elas por Elas Formação é de segunda a sexta-feira, 5 às 4 horas da tarde, aqui na TVBT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVBT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.